E aí, pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. Aonde então nessa nossa videoaula nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. E aí, para irmos dando continuidade ao nosso assunto, abram então aí o nosso livro na página 183, aonde então nós vamos explorar a partir desse tópico. Os portugueses no Brasil. Ou seja, pessoal, nós sabemos que os portugueses, quando aqui chegaram, em 22 de abril de 1500, eles vinham com um único intuito, inicialmente de conhecer as terras brasileiras que ficaram para Portugal após o Tratado de Tordesilhas. Mas em um segundo momento, tinham sim o interesse de explorar as riquezas de nossas terras, consequentemente para usufruir delas lá em Portugal, lá na Europa. E aí então, pessoal, dados mais recentes dizem que antes da chegada dos portugueses, existia então no Brasil cerca de 3 a 5 milhões de nativos. Infelizmente, devido à cobiça, à exploração portuguesa ao Brasil, no último censo, em 2010, dizia então que no Brasil existiam cerca de 896 mil nativos indígenas. Então vocês percebam aí que milhões e milhões de nativos, após a chegada dos portugueses às nossas terras, foram exterminados, mortos sim pelos portugueses. E aí eu fiz até questão de colocar, pessoal, fatores, ou seja, quais foram os principais fatores que fizeram com que o número de nativos caísse drasticamente, caísse muito devido à ação portuguesa. Que fatores foram esses, pessoal? Nós podemos dizer que um dos primeiros fatores que os portugueses trouxeram, consequentemente, vindo a matar muitos nativos, foram suas doenças. Os nativos, como vocês veem aí nessa imagem acima, eles viviam em meio à natureza, à higiene, à limpeza, à organização. Consequentemente, os portugueses vinham lá da Europa trazendo doenças que até então eram desconhecidas pelos nativos. Uma simples gripe. Pessoal, hoje uma simples gripe. Mas na época, para os nativos, como eles não tinham proteção como eles não tinham proteção às doenças, eles então iam a óbito, morriam. Então, pessoal, nós podemos dizer que doenças como sarampo, varíola, a própria gripe que os portugueses trouxeram vão sim infectar os nativos e vão exterminar muitos. Então é um dos motivos, um dos fatores para o extermínio por parte dos portugueses aos nativos brasileiros. Nós podemos dizer que um outro fator vai ser o uso das armas de fogo por parte dos portugueses. Os nativos ocupavam terras no Brasil e aí os portugueses, na cobiça de explorar essas terras, vão colocar os nativos para sair delas, vão expulsar os nativos delas. Só que muitos nativos vão resistir, vão lutar contra, mas lutar contra utilizando arco e flecha. Consequentemente, os portugueses vão utilizar armas de fogo movidas a pólvora, consequentemente também levando à morte de milhares e de milhares de nativos. Tá certo, pessoal? Então, aqui é só um contexto aí no nosso livro, a partir da 183, falando sobre isso, que os nossos nativos que aqui viviam, sim, eram milhões antes da chegada dos portugueses, só que hoje existem cerca de 896 mil e esses milhões que deixaram de existir, que faleceram, que morreram, foi justamente por conta das ações portuguesas, ou por suas doenças trazidas para cá, ou pelo uso das armas de fogo, com o intuito de explorar as terras brasileiras. E aí, pessoal, já falando dessa parte mais alimentar, que é o que o capítulo aborda, os nativos, então, eles tinham no entorno natural os meios para tirar a sua sobrevivência. Como eu disse inicialmente, os nativos, que erroneamente os portugueses chamaram de índios, eles, então, retiravam da natureza a sua sobrevivência. Tudo aquilo que eles precisavam para se alimentar, para sobreviver, eles tiravam da natureza, assim como até os seus próprios remédios, eles tiravam da natureza. Então a mãe natureza lhes permitia sobreviver, tá certo? Uma outra coisa importante é que eles tinham na base de sua alimentação a carne. Essa carne
obtida através da pesca ou da caça, tá certo? De animais. Mas, além da pesca, além da caça a animais para se alimentar da carne deles, os nativos também praticavam a coleta de frutos, raízes, verduras, tá certo? Uma outra informação importante que o livro de vocês traz, pessoal, é que sim, como nós dissemos, os nativos comiam carne de animais, pescados ou caçados, mas eles não tinham a cultura de fritar em gordura animal. Eles não tinham essa cultura de fritar a carne com gordura de animal, foi trazida pelos portugueses, tá certo? Um outro tópico importante, pessoal, é que muitos indígenas no Brasil viviam de forma nômade, ou seja, deslocando-se de uma região para outra, atrás de sua sobrevivência, atrás da pesca, atrás da caça, atrás da coleta. Só que existiam outros indígenas que viviam em tribos, consequentemente eram sedentários, e por serem sedentários, praticavam sim, para sobreviver, a agricultura, como vocês veem na imagem à direita acima. E aí, praticando a agricultura, eles plantavam e colhiam principalmente a mandioca, tá certo? Nós podemos dizer que a mandioca é um gênero agrícola típico da América, do nosso continente, tá certo? E aí, era também o principal gênero agrícola plantado e colhido pelos nativos brasileiros, que quando então colhiam, transformavam essa mandioca ou em farinha, ou no nosso famoso beiju, né? Ou em bolos, tá bom? Mas, além da mandioca, os nativos brasileiros também plantavam e colhiam outros gêneros agrícolas, como o milho, feijão, o algodão. E aí, pessoal, nós podemos dizer que o milho, o feijão e o algodão foram gêneros que provavelmente os nativos brasileiros conheceram a partir de contato com nativos andinos, ou seja, nativos que viviam ali atualmente onde hoje é a Bolívia, Peru, Argentina. Então, esses nativos andinos provavelmente tiveram contato com nativos brasileiros, trazendo para eles o milho, tá certo? O feijão, o algodão, que os nativos brasileiros também passaram a plantar e colher. Ainda na nossa página 183, os portugueses no Brasil, nós podemos dizer, pessoal, que além dos gêneros agrícolas plantados e colhidos, que serviam para a sobrevivência dos nativos, os nativos também tinham a produção, pessoal, de uma bebida, que é essa que a imagem acima representa, essa bebida conhecida como cauim, tá certo? Essa bebida conhecida como cauim. Essa bebida conhecida como cauim, pessoal, ela é uma bebida fermentada, que é tirada, né, a partir da mandioca. Então, extrai a mandioca e aí retira-se da mandioca um líquido, que consequentemente é dele que é produzido essa bebida cauim, que consequentemente era utilizada pelos indígenas, principalmente para realizar cerimônias religiosas, tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, na imagem de baixo vocês podem ver, é a questão do preparo dos alimentos pelas tribos indígenas brasileiras. Ou seja, como eu disse, alguns indígenas brasileiros vão viver em tribos de forma sedentária. Mas e aí? Nessas tribos viviam, pessoal, centenas ou milhares de pessoas. E aí? Só uma pessoa ou duas vão produzir ou preparar o alimento para toda essa tribo? Não. Isso aqui fica importante. Havia sim um trabalho coletivo da tribo para então preparar o alimento para toda a tribo depois se alimentar, consumir. Muito importante isso. Ou seja, o trabalho de preparo dos alimentos para o consumo de toda a tribo não era algo típico de uma ou duas ou cinco pessoas. Era um trabalho coletivo. Então muitos plantavam, outros tantos colhiam e muitos, na hora de preparar o alimento, trabalhavam e consequentemente todos se beneficiavam, se alimentando e tendo como sobreviver. Tá certo, pessoal? Então a gente vai terminando aqui a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Até então. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Abraços.